Fala galera, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar por que substâncias que possuem força intermolecular do tipo dispersão de London, por que essas moléculas elas apresentam diferentes pontos de ebulição. Ai, professora, é tudo muito complicado isso. Não, não é, gente, é super tranquilo. Inclusive, se você tem dúvidas sobre o que é uma força intermolecular, quais são os tipos de força intermoleculares que existem, a gente tem aqui uma playlist e tem muitos vídeos sobre esse assunto. Então é só você ir lá na descrição que eu vou deixar ali vários links para que vocês possam tirar essas dúvidas. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre essas moléculas que possuem a força intermolecular do tipo dispersão de London. Dentre as forças intermoleculares, ou seja, a força que atrai uma molécula próxima a outra, a força do tipo dispersão de London é a mais fraquinha. Bom, e aí eu separei uma tabelinha aqui com algumas informações para que você consiga entender mais sobre o assunto de hoje. Se liga só. Para facilitar a compreensão do tema de hoje, eu montei essa tabelinha aqui que fica bem mais fácil visualizar algumas coisas que eu quero falar para vocês. Então veja aqui, eu tenho 4 moléculas e essas 4 moléculas aqui são formadas por halogênios. O que são os halogênios? São aqueles elementos que estão localizados na família 7A da tabela periódica. Então aqui a primeira molécula, por exemplo, é o flúor 2. A segunda, cloro 2. A terceira, molécula de bromo. A quarta, molécula de iodo. Veja que essa molécula de flúor 2, ela possui um ponto de ebulição de 85,1 Kelvin. Já a molécula de cloro, ela possui aqui um ponto de ebulição de 238,6. E a mesma coisa aqui com o bromo e a mesma coisa aqui com o iodo, vai aumentando a temperatura de ebulição. Veja que do bromo vai para 332 Kelvin, já o iodo 457,6 Kelvin. Veja que todas essas moléculas, elas possuem força intermolecular do tipo dispersão de London. Agora, se elas possuem esse tipo de dispersão, como é que eu sei ou como é que eu posso ter uma ideia de qual delas possui a maior temperatura de ebulição? Aqui eu estou dando esses valores, mas e se eu não desse? E se você não tivesse esses valores em mãos? Bom, vamos lá. Para que a gente consiga entender essa diferença, a primeira coisa que a gente precisa aprender é o que é polarizabilidade. Aliás, que nome, né, gente? Polarizabilidade. Fala isso rapidinho para você ver. Difícil, eu treinei aqui para falar isso rapidinho. E o que é essa tal de polarizabilidade? É o seguinte: a facilidade com que a distribuição de carga pode ser distorcida. Então, se eu tenho lá uma molécula, então a facilidade com a qual a distribuição de cargas nessa molécula pode ser distorcida por um campo externo é chamada de polarizabilidade. Bom, então moléculas mais polarizáveis, elas possuem uma força de dispersão de London mais forte. E como é que eu sei qual molécula possui essa maior polarizabilidade ou são mais polarizáveis? Da seguinte forma: se uma molécula ela é maior, no geral, ela tem maior número de elétrons, inclusive maior massa molar também. Mas esse aumento do número de elétrons e mais distante do núcleo faz com que seja mais fácil de um campo externo distorcer essas cargas. Então, quanto maior for a molécula, maior número de elétrons, maior a facilidade de ter essa distorção das cargas. Então, ela é mais polarizável, ou seja, possui maior força de dispersão de London. Então, vamos compreender melhor essa tabela. Veja que aqui, então, eu tenho as moléculas formadas pelos halogênios. Então, até coloquei aqui, ó, esse esqueminha da tabela periódica. O flúor, veja que ele possui aqui, ó, 9 elétrons. Então, quando eu tenho essa molécula de flúor, significa que eu tenho a presença de 2 flúors, então eu tenho 9 elétrons de um, 9 elétrons do outro.
Bom, então tenho essa quantidade de elétrons e, inclusive, como ele é o primeiro que aparece ali na coluna dos halogênios, ele é o que possui ali a menor massa molecular. Então tem aqui uma massa molecular aqui de 38, que é a massa molecular de 2 flúors. Bom, o cloro, ele já possui aqui, ó, 17 elétrons. Então, veja, 17 elétrons, opa, já aumentou o número de elétrons. Assim como o de bromo também sai de 17, passa para 35. E como o iodo também, que sai de 35 para 53. Há um aumento de elétrons dessas moléculas. Esse aumento de elétrons, consequentemente, também vem com o aumento ali da massa molecular, porque você também tem um aumento do número de prótons, então você tem um aumento ali da massa molecular. Então, como você tem um aumento do número de elétrons, significa que quanto mais elétrons, maior a facilidade para essa molécula ser polarizável, certo? Ou seja, quanto maior o número de elétrons, maior a polarizabilidade da molécula. E quanto mais polarizável for uma molécula, maior vai ser a força de dispersão de London entre essas moléculas. Maior a força de dispersão de London, mais difícil de você separar essas moléculas. Ela tem maior força de atração entre elas, mais difícil de separar, maior é o ponto de ebulição ou a temperatura de ebulição. Compreenderam, galera? Eu espero que sim, espero que tenham gostado do vídeo, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, belezinha? E não esqueçam, compartilhem com os amigos para que eu possa ajudar outras pessoas também, porque esse é o objetivo do nosso canal. Até o próximo vídeo.